E aí, gente? Vamos pros 10 minutinhos? De novo? Ah, falei, Renata, você é maluca que você colocou esse pano? Pois é. Eu tenho facilidade de me conectar com várias tribos. Eu tenho me conectado com tribo de esporte, com tribo da música, que sempre foi minha prioridade, com tribo de mestre. Eu tenho facilidade de aprender com os mestres, os profetas. E eu tenho alguns desenhos apontando para a profetisa Débora. Tem um desenho que ela tá... Todos os desenhos ela tá com a cabeça coberta, porque a palavra falava para a mulher permanecer com a cabeça coberta como sinal de submissão à autoridade. Ela aparece... Eu tenho 2 desenhos, depois eu vejo se eu subo no Instagram. Hoje eu subi um desenho que ela tá assim, com lenço mais pro rosa. O meu é entre rosa e bege. Entre rosa e bege. E tem um outro que ela tá com avermelhado, também puxado por lilás. São imagens que eu tenho antigas e que falam muito comigo. E aí hoje eu interagindo com essa questão de você atrai quem você atrai as conexões ligadas ao seu destino. Eu pesquisando nas minhas imagens eu vi Débora novamente. Tenho 2 imagens de Débora novamente. Isso me fez vincular com o que eu tô falando, Jesus, o profeta dos profetas. Gente, Débora tem uma característica muito parecida com a de Jesus, como pré-figuração de Jesus sendo uma mulher. E hoje eu quero quebrar alguns paradigmas, né? De falar que mulher não pode representar Jesus. Não tem nada a ver, né? Desde a antiga aliança já a mulher fazia coisas sobrenaturais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no governo de Israel existiu o processo entre patriarcas, profetas, libertadores, no caso de Moisés e Josué, e depois juízes e depois reis. E a Débora se encaixa no processo dos juízes, tá? Os reis começaram a partir de Saul. Então, Débora foi uma das juízas. Ela era casada com Lapidote, não era casada com Baraque. Mas ela fez parte de um processo de renovação, de reposicionamento de Baraque. Porque ele estava abatido, ele não se posicionava como líder. Então, o Juízes 5 fala o seguinte: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvidos príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Então, Débora era juíza, as pessoas iam até ela para julgar as causas. Aqui fala o seguinte, Juízes 4:4. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, ela era uma juíza. Só que a Débora interagia com Baraque e salmodiava, cantava ao Senhor cânticos proféticos, que é o que eu amo fazer. Então a função, o ofício principal de Débora era julgar, era juíza, mas ela interagia com cânticos, que eu acho maravilhoso, tem tudo a ver comigo. Eu sou filha de Débora. Aí aqui, o que eu quero falar com vocês, o que ela é parecida? 2 pontos, paternidade espiritual e conexões. Jesus começou o ministério dele, o que eu falei hoje na hora do almoço? Na terra de Zebulon e Naftali. E Débora também tinha interação com Zebulon e Naftali, com essas tribos. Primeiro eu vou falar da paternidade. Juízes 5, 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem. E os que andavam pelas veredas iam por caminhos torcidos. Ou seja, estava tudo bagunçado. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Então, estava um caos e ela se levantou por mãe em Israel, porque a liderança não se posicionava, a liderança masculina. Esse é um ponto. Então, ela se levantou como mãe, ela não se levantou substituindo, usurpando a autoridade de Baraque. Outro ponto. A Débora, ela, além de chamar Baraque para se posicionar, e ele falou que só iria para a guerra se ela fosse, que ele precisava do incentivo dela como profeta, como profetisa, ela cantava em favor do povo de Deus, em favor de Baraque, em favor dos líderes. Incrível. Juízes 5:12. Desperta, desperta, Débora, desperta,
desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, leva presos os teus prisioneiros ao filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo ao que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Incrível, né, gente? Eu amo Débora. Essa maluquice minha toda vem de Débora. Então eu vou falar de 3 tribos importantes que ela traiu a ela para essa batalha. Juízes 5:15. Também os principais de Issacar foram com Débora. Lembra que eu repostei ontem um vídeo falando dos profetas estrategistas de Issacar? Ou seja, a Débora, que era efraimita, ela traiu a tribo dos estrategistas. E os estrategistas só andavam com quem? Que eu já fiz uma abordagem sobre isso. Com Davi. Assim que Deus apontou o governo, a transferência do governo de Saul para Davi, os estrategistas migraram para Davi. Olha o que fala aqui. Juízes 5:15. Também os principais de Issacar foram com Débora. E como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Então, uma das tribos principais de comando, que andava com Davi, que fez Davi rei, também andava com Débora. E olha aqui as tribos e as terras que eu falei hoje, que inclusive fiz um pequeno textinho entre Porto e Gazela. Características dessas tribos entre cidade portuária e Gazela, liberdade de movimento e boa na comunicação. Juízes 5:18. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Então aqui está falando que se prontificaram a estar com Débora algumas tribos, dentre elas o que eu estou apontando é Issacar, de estrategistas, Zebulon e Naftali, se esforçando em conexão com Débora. Então hoje eu coloquei esse pano, lembrando um pouco, né, da proteção sobre a cabeça da mulher, porque a cabeça da mulher é seu marido. Era o marido da Débora, minha cabeça hoje que comanda em grande parte no meu movimento profético é Jesus de forma direta, porque eu não tenho influência direta nem do meu pai, nem dos meus pastores para muita coisa que eu faço. Então muita coisa é Jesus de forma direta pelo Espírito Santo. Então eu quero fazer essa breve passagem, não só prestigiando as profetisas que apontam para Jesus, como eu falei hoje na hora do almoço, um dos nomes de Jesus é Pai da Eternidade, e ela se levantou como mãe Israel. Ou seja, numa época que não se tratava Deus como pai, ela se posicionou como mãe. Deus não era chamado de pai na antiga aliança. Ela se posicionou como mãe, ou seja, afeto, proteção, incentivo, encorajamento. E não subjugou a liderança. Ela incentivou a liderança, ela cantava libertação. Diferente de Jezabel, que subjugava Acabe, ela tirava o comando de Acabe. Acabe se tornava inerte diante de Jezabel e Jezabel assumia o controle pela bruxaria em Israel. Débora diferente, uma anciã que fez a diferença, que encorajou os homens, que uniu pessoas e que aponta para Cristo, porque Cristo também, ele tinha 12 nações com ele, né? 12 discípulos. Só um que se perdeu mesmo, mas ela conectou 12 nações. Jesus conectou 12 nações, deu destino, e Débora, dentre as tribos de Israel, a grande maioria se vinculou com ela. Um ou outro que eu vi que não estava com ela. O problema não era Débora. Às vezes eram as divisões entre a própria tribo, as brigas, a briga interna da tribo. Tá bom, gente? Então é bom falar um pouco do ministério feminino profético, porque ela também é uma prefiguração de Jesus. É bom a gente prefigurar os homens. Eu gosto de homem liderando. Mas eu gosto de prefigurar a mulher. Para mostrar que mulher tem habilidade profética, mulher tem autonomia profética. Débora julgava Israel não sem... A palavra não fala que ela tinha interferência de Lapidote, seu marido. Ela tinha autonomia para fazer o que ela fazia. Então ela não era um problema pelo fato de ser mulher. Pelo contrário, ela foi solução em tempos de calamidade. Então é isso que eu quero deixar. Jesus é acima de Débora. Mas é incrível como você consegue ver características de paternidade, de adoção, de encorajamento em duas pessoas situadas em ambientes muito, histórias, em tempos muito discrepantes. Até porque Jesus ele veio para ser rei e Débora ainda atuava como juíza. Então ela não tinha como fala, a ordenação de rainha, de princesa, mas julgava, né, como profetas faziam, julgava o povo, julgava as causas, dava direção, enfim. Tá bom, gente? Então é isso que eu quero deixar para vocês, para as mulheres estar debaixo de autoridade, para as mulheres andarem debaixo de autoridade.